Rapaziada, tudo bom? Para ver aqui mais um manhwa. E hoje vai ser de um ferreiro, por algum motivo parece que usa espada. E este manhwa foi patrocinado pelo meu queridíssimo Pereira. Muito obrigado, Pereira, pelo patrocínio. Galera, eu vou ser sincero com vocês. Eu errei, eu fui moleque. Eu literalmente esqueci desse manhwa, sendo que a foto do meu canal é um dos personagens. Não sou o único, não fui o único. Personagens dele, mas eu trouxe a continuação pra vocês. E sempre quando eu leio isso daqui, eu lembro por que essa foto é o que é. Simplesmente aproveitem esse vídeo pra matar a saudade. Deixem um like, se inscrevam pra eu continuar trazendo. Mas é claro. Afinal, eu tô nos 100 e pouco e tem quase 300. Já foi 10 partes? Então tem muita coisa. 300 capítulos, porra! Tá, e sem mais enrolação, bora pra esse conteúdo. Bom, se bem que eu soube que uma roda das bruxinhas tem mais ainda. Dessa vez, o início da nossa história não é o começo de tudo. E na ilha de Cord, no quarto andar da dungeon, lá estava o 16º no ranking unificado, Pixword, com 8 jogadores ranqueados que seguem ele e 200 membros de elite da guilda Silver Knights. E ele fala que eles podem capturar uma pequena fortaleza com essa força, mas ele não consegue se acalmar, pois no quarto andar da dungeon da ilha de Cork, o boss aparece a cada 2 semanas, Helgal, e eles sofreram muito tentando derrotar ele nas últimas 5 semanas. E nesse meio tempo, eles gastaram muito tempo e dinheiro para fortalecer seus itens e upar. Então, com 3 minutos restando, ele pensa que com certeza eles estavam mais fortes depois de todos seus investimentos. Mas então eles notam que tem um intruso, um homem com apenas uma manta lá no começo da dungeon. Então ele fica se perguntando quem é aquele fracote. E nisso, aquele homem olha para todos ali. E o Pixword pergunta que merda é essa, pois ele não tem nenhum item e só uma capa. E ele se pergunta como aquele homem... Como é que sabe que não tem? Pô, olha, essa capa tapa literalmente tudo. Como é que sabe que não tem nada atrás dele? Ou debaixo? Não sabe. Conseguiu passar pelas tropas defensivas assim. Mas eu tenho uma daga. Se ele é um assassino com treinamento de elite. Então ele fala que não. Um assassino nunca se revelaria assim. Então, vendo o nome do homem, ele percebe que é Grid. Então começa a buscar pelo usuário, mas não acha nenhum usuário com aquele nome. E ele nota que ao não achar o nome dele facilmente, significa que ele não é um ranker. Então ele olha para seus subordinados e nenhum deles está entendendo o que está acontecendo, pois pensar que alguém não ranqueado iria ali. E ele fala que ao que parece, os guardas estão dormindo, falando que isso é patético. Então ele fala que aquela é uma área controlada pela guilda Silver Knight, e ele não sabe como aquele homem conseguiu chegar até ali, mas eles vão começar uma batalha importante, e é melhor ele voltar se não quiser morrer. E assim, Grid fala que estava se perguntando por que a sua invisibilidade desapareceu, e ele se pergunta se foi porque ele foi detectado pelo Helgal, e fala que isso quer dizer que ele não precisa mais daquela capa. Ao tirar, todos notam a armadura que ele tá usando, uma armadura bem bolada, dourada, com alguns detalhes vermelhos e uma cauda, e todos ficam se perguntando que armadura é essa, questionando se é única, e também aquele rabo. E então o Ranker pergunta para onde eles estão olhando, mandando tirar aquele desgraçado dali. Mas então uma explosão de fogo acontece e Helgal começa a aparecer boladão na frente de todos eles. Então ele usa o rugido de Helgal, que aplica medo, confusão e efeitos debilitantes. E com o fogo de Helgal ele diminui a resistência contra o fogo em 50%. E assim o monstro, para completar, usa o pilar de fogo, matando grande parte dos que estavam ali. Então o Pixword nota que ele acabou com metade dos membros da guilda somente com uma chama. E ele pensa que aumentou sua resistência contra o fogo em 86%, mas pensar que ele ainda receberia muito dano é brincadeira. E ele começa a se perguntar se eles falharam de novo. Mas nisso, Grid começa a andar tranquilão por dentro de todo aquele fogo. E Pixword pergunta que merda é essa, pois as chamas são fortes o suficiente para eliminar metade da guilda. Mas aquele cara tá intacto. Então ele pega e começa a invocar algo, invocando uma picareta e começando a quebrar algo por ali. E o Pixword fica abismado com isso. Então ele se pergunta se é uma brincadeira, pois ele está coletando minério com um Helgal na frente dele assim. E Grid pensa que tá quente pra cacete, perguntando por que o trabalho é só pior e também porque aquele minério só aparece quando o boss respawna. Ele fala que sendo assim, ele deve ter que ir até o lar do dragão com a sua picareta também. E nisso Helgal ataca ele. Então Pixword pensa que foi um golpe limpo e ninguém conseguiria sair intacto dali. Mas então ele nota que o Grid tá intacto com aquele ataque. E ele fala com Pixword, perguntando se não dá pra ele fazer alguma coisa com aquele monstro, falando que estava quente pra caraca antes, mas agora tá ficando pior. E nisso Pixword fala que esse não é o problema, perguntando como ele não se feriu. E assim o garoto volta a receber mais um ataque e fala que isso não é nada demais, falando que, para resumir, esse é o efeito de um item. Então, muito tempo antes de tudo que acabou de rolar, o garoto pensa que se dedicou a meses por isso e fez tudo o que queriam até chegarem ali. E ele se pergunta que merda é essa e por que diabos estão lhe perseguindo. E assim ele toma uma espadada nas costas e começa a se perguntar se vai morrer sincero, ali. Rapaziada, eu não curto tanto quando o manhwa começa lá no futuro e vai pro passado. Sei lá, não acho tão legal. Falando que ele traiu sua confiança e se deixou levar pela ganância e egoísmo, apesar deles possuírem um contrato.
fato. E o garoto nota que aquele é Ashur, e ele fala para Grid que sinceramente ele nunca esperou que ele fosse completar essa missão. E Grid fala que lutou meses em vão por isso, e pergunta se ele não acha que seu trabalho duro deveria ter sido recompensado. Então Ashur fala que é claro que ele será recompensado, e para ele, que traiu descuidadamente a sua confiança, resta apenas a morte. E assim o homem aparece atrás dele pronto para lhe degolar. Coitado. E ele pensa que já era, pois ele arriscou a sua vida por aquela missão nos últimos meses, e quem diria que tudo acabaria assim, e começa a ficar frustrado. Então ele fala que conhecido como o melhor jogo de realidade virtual é o Satisfy, que fala que com mais de 2 bilhões de jogadores únicos ao redor do mundo, esse mundo de fantasia tão grande e vasto é considerado por muitos um outro mundo, e há muitas terras ainda inexploradas naquele mundo, e até mesmo mais do que exploradas, e aquele lugar era uma delas, o extremo norte da caverna, a área mais profunda de toda a caverna, um lugar cheio de todos os tipos de itens e equipamentos, aguardando pacientemente até que um usuário apareça e descubra toda a sua riqueza. E algumas horas atrás, o Grid, coitado de nível 73, começa a ficar feliz por ter achado algo, achando o item da quest de Rank S do Conde Ashur, o livro raro do artesão lendário, e ele pensa que demorou muito tempo até o encontrar, e qualquer outro jogador já teria desistido. E ele pensa naquela missão de Rank S idiota, falando que ele poderia até mesmo ter desistido no meio do caminho, e ele começa a se perguntar quanto dinheiro será que ele gastou só com poções e equipamentos. Então ele fala que nunca mais se mistura com Ashur de novo, se não receber bem por isso. E enquanto ele pensa que conseguiu o item da quest, ele olha o status do item, notando que ele é desconhecido, e é dito que precisa do olho de Palian para analisar aquele item. Então ele fica surpreso, falando que, se lembra bem, ele é um item muito caro, e pensa que o preço subiu demais. E ele começa a reclamar, se perguntando quanto dinheiro mais ele precisa gastar naquele jogo, e por que raios ele sempre fica sem opções naquele tipo de situação. E ele pensa que já pediu muitos empréstimos por causa daquele jogo, mas também se convence que sempre pode pedir mais. E ele fala que sempre dá pra deixar as dívidas pro mês que vem. Então ele usa análise naquele item e obtém um item lendário, o livro raro de Pagma. E esse livro contém os segredos de Pagma, um ferreiro lendário que transcendeu os limites humanos, e com seu uso, ele se tornará o descendente de Pagma, e a classificação é lendário, e a sua reputação instantaneamente aumenta em 500 pelo continente. Mas então Grid fica mais do que surpreso por ser de classe lendária, falando que nunca imaginou que fosse ganhar uma classe lendária consumível, e ele fala que com isso, ele pode conseguir uma das classes mais poderosas disponíveis. Mas então ele volta à realidade, falando que ele está ali para concluir a missão de Rank S, e não seria uma decisão muito esperta desistir da missão, ou ele pode simplesmente vender aquilo ali e ganhar uma fortuna, pois com classe lendária ele pode conseguir centenas de milhões de won com facilidade vendendo isso, e ele fala que teve que fazer Mas espera, se é uma coisa que vale isso, não é uma coisa que consegue voltar esse dinheiro para ti? Já que dá para comprar coisas por nesse jogo, dá para vender também, ganhar dinheiro com o jogo. Então, conseguir uma classe lendária, não consegues ganhar esse dinheiro ao longo do tempo, e aí vais conseguir esse dinheiro e mais dinheiro no futuro? Não compensa mais ficar com a classe para ti? Trabalho braçal por causa do seu crédito universitário e suas despesas com jogos, e seu único talento era jogar. Mas como ele investiu tempo demais naquele jogo, até mesmo seus amigos lhe deixaram depois de um tempo, e a sua própria família passou a lhe considerar um peso morto. Mas isso agora são águas passadas. Carai. Ele pode finalmente dar adeus para a sua vida de fracassado. Então ele pensa no seu pai, na sua mãe e na sua irmã, falando que conseguiu, dizendo que o parasita do filho deles finalmente tirou a sorte grande, e ele vai vender o item imediatamente, querendo fazer logout. Mas é dito que ele não pode deslogar no jogo no momento, e a missão Pedido Secreto do Conde Ashur mudou para a Fúria do Conde Ashur, SS. Então ele se pergunta o que tá acontecendo, e o Conde aparece com vários subordinados e xinga. Pera, se os caras conseguem teleportar para o lugar onde tava o item, não era só eles pegarem o item lá? Não entendi essa não. Como assim? Se o cara consegue ir até o lugar onde tá o item, por que ele não foi lá pegar o item por si mesmo? O garoto falando que ele se deixou consumir pela ganância, e o garoto nota que ele tá ali. E a nova missão dele diz que o Conde Ashur percebeu suas intenções egoístas e gananciosas de roubar o item da missão e se enfureceu, e ele tentará matá-lo para recuperar o item. E o garoto fica surpreso com isso, e Ashur fala que ele decidiu lhe extrair apesar do seu contrato. Mas Grid continua batendo o pé, falando que fez o certo, pois ele não fez nada. Então Ashur manda ele continuar inventando desculpas, e pede para seus subordinados pegá-lo, e ele volta para a cena onde está sendo degolado, e se pergunta quantos meses ele dedicou para isso. Então ele fala que não pode morrer assim, e consegue desviar daquela espadada. Ele fala que vai passar daquela missão, não importa o que aconteça. Ele é um jogador de nível 73 e também tem algumas habilidades, então ele pensa que vai derrubá-lo primeiro, ativando um stun, escudo do guardião. Então aquele homem usa uma magia para quebrar o stun, e ele fica surpreso pelo stun não ter funcionado, e acaba sendo jogado para longe, perdendo metade do seu HP. Metade com um socão, caralho!
Pô, o cara tá muito puxa. Ele volta a ficar puto, pois ele bloqueou o ataque e mesmo assim perdeu metade da vida. E ele fala que sabia que a Ashura era um NPC de nível 300, mas não é possível que eu tá sofrendo tanto pra um NPC. Não sabia que seus subordinados eram tão poderosos assim. E ele pensa logo que aquela missão não foi feita pra ele. Então ele manda todos se ferrar, falando que é claro que ele sabia que isso ia acontecer, pois ele tem azar até na sorte. E nisso ele nota algo, mandando esperar um pouco, perguntando o que vai acontecer com o livro caso ele morra, perguntando se também vai sumir. Então ele fala que não consegue vencer e não pode terminar aquela missão. E nesse ritmo, ele nem ao menos vai ganhar o gold por esse item. E se esse item sumir do seu inventário também, só lhe resta uma única opção. Então a Ashura começa a gritar para os seus subordinados, falando que o garoto planeja abrir o livro, pedindo para eles o pararem, mas Greed fala que é tarde demais e começa a abrir o livro, falando que ele devia ter tomado um pouco mais de cuidado. E assim a invocação começa e a mudança de classe começa também. E ele fala que vai superar os seus limites e o sistema fala que todas as habilidades e status dele foram resetados. E ele pensa que talvez ele consiga vencer aquela missão depois de obter a classe lendária. E assim ele se torna o descendente de Pagma. E vários status, os quais eu não vou ler pra vocês, aparecem na tela. E ele percebe que agora é de uma classe trabalhadora, notando que um trabalhador até no jogo. E ele fala que vê-lo sofrer é muito satisfatório, falando com a Ashura, pensando que isso deve ser algo muito valioso. E ele pensa que vai começar acabando com a raça daqueles idiotas e terminando a missão. E assim a mudança de classe termina por inteiro. E ele obtém o título daquele que se tornou uma lenda e fala que todos vão morrer. Mas então ele volta pro nível 1 usando apenas um samba canção. E ao levar o mínimo risco na sua testa, ele acaba morrendo. E já na realidade não é possível que quando recebes uma nova classe, tu voltas para o nível 1. Aí é sacanagem, compensa não. Diz que, de acordo com o relatório da equipe operacional, a mudança de classe ocorreu 5 minutos atrás. Então o homem fala que está a caminho. E seu subordinado fala que fará um resumo do relatório imediatamente. E assim ele pensa nessa mudança de classe, falando que parece divertido. E após morrer, ele perde 2 níveis, chegando ao nível -1. E assim a missão falhou. E ele não será mais capaz de entrar na região de Patreon, pois os soldados de Patreon o matarão imediatamente. E o garoto fala com a Ashura, perguntando se ele realmente mataria alguém por causa disso, só por ter usado um item. E ele perseguiu mesmo sabendo disso o tempo todo e chama ele de ladrão do caralho, falando que ele tentou roubar o que é seu por direito e fala que se bem que é só um jogo e manda ele se alimentar e viver direito. E assim ele acaba voltando para a realidade. Ah, o Proto tá dizendo que é seu porque ele conseguiu, ok, aí faz sentido. Mas o outro não fez nada e tá dizendo que é seu, aí não faz sentido. Daquela cápsula bizarra e falando que porra, mas como é que uma pessoa compra isso? Foi muito divertido. Enquanto tem uma olheira de 1 quilômetro embaixo dos olhos e ele pensa que poderia ter ganhado 100 milhões de wons. Mas sua mãe aparece perguntando se ele tá achando que ela é dona da companhia de energia pra ele estar com o videogame ligado a essa hora. E já no escritório operacional da Satisfy do grupo SA, Choi Na-hee vai recepcionar o seu superior. E ele pergunta se ela disse que alguém mudou de classe 5 minutos atrás, falando que jamais pensou que isso fosse acontecer, dizendo que é divertido, assim? Perguntando se ela preparou o relatório de campo. Então aquele é Lin Shu, o desenvolvedor-chefe do Satisfy do grupo S. Tu coloca uma coisa no jogo e depois pensa que as pessoas não vão fazer? Ué? E ela fala que o ID dele é Grid e era um jogador de nível 73, mas agora está no nível -1 e seu nome real é Shin Yong-woo. E ele obteve o livro raro de Pagma na missão Pedido Secreto de Ir Ashur. E ela fala que de acordo... Não é um pouco demais você saber o nome de verdade da pessoa? Eu compreendo saber o nick, saber o IP, ok, compreendo, mas o nome de verdade é meio sacanagem, não? No departamento de informações, ele é só mais um daqueles desempregados viciados em jogos, e ele se firmou em uma cidade por mais ou menos 1 ano, e por 3 meses explorou inúmeras áreas com monstros de nível 200 ou acima. Como é que sabe que o cara trabalha ou não trabalha? Isso não é invasão de privacidade? Morrendo múltiplas vezes no processo. E embora o chefe tenha ordenado para ele verificarem minuciosamente a classe lendária, acredita-se que a situação seja uma mera coincidência, levando em conta suas tomadas de decisão tolas e ineficientes, porém a sua obsessão e determinação no jogo parecem ter sido os fatores principais. Então ele pergunta se é mesmo, falando que na sua opinião, persistência é uma ótima característica, e ela pergunta se faz algum sentido tudo ter sido uma coincidência, falando que isso é um pouco frustrante como líder de equipe, mas ele começa a pensar que isso é hilário, falando que como ela sabe, se eles seguirem os cálculos feitos pelo supercomputador Morpheus, o extremo norte da caverna e o descendente de Pagma deveriam ser descobertos dali a 2 anos, mas aquele jogador não somente encontrou o extremo norte da caverna e também ativou a missão associada, local, missão e item, perguntando se dá mesmo para chamar tudo isso de coincidência. E ele fala mais uma coisa, falando o nível dele negativo, falando que da maneira como foi desenvolvida, a missão de Ashur deveria ser desbloqueada a partir do nível 350, mas Grid ignorou esses requisitos.
Só no nível 350. O cara nível 70 acabou a missão. Caralho, o cara é bom. Ele rapidamente usou o item temendo que eu perdesse. E como ele passou por uma mudança de classe, a penalidade padrão para voltar diretamente para o nível 1 foi aplicada instantaneamente. E como ele falhou em 2 missões secundárias em andamento, perdeu mais 2 níveis. E normalmente, jogadores de nível 10 ou inferior não perdem ponto de experiências extras ao morrer. Mas agora ele está no nível -1. Então ela fica chocada com isso, perguntando se ele quer dizer algo. E ele questiona se ela entendeu agora. Jogadores normais ganham 10 pontos de status por nível, e agora ele está no nível -1, e levará 2 anos para voltar aos padrões normais de iniciante de nível 1, ou seja, ele ganhará 20 pontos de status adicionais, 20 pontos a mais que qualquer jogador em seu nível, e ele questiona se isso não está mais para uma situação essencial do que uma coincidência, perguntando se a palavra habilidade também não se encaixaria ali, mas ela fala que isso é estranho, falando que isso significa que o jogo está desbalanceado, falando que eles devem balanceá-lo imediatamente, mas ele fala... Ah, calma, amigona, porra, o cara consegue uma coisa boa na vida já quer tirar dele. Que isso não é preciso, falando que, como ele disse antes, não tem por que se preocupar com um jogador ineficiente, e além disso, o descendente de Pagam é uma classe relativamente fraca em combate se comparada às outras, mas então ele olha pra algo e toma um susto, falando que não é nada, falando que está indo embora, pedindo para ela lhe manter informado sobre outras notícias importantes. Enquanto isso, no trabalho de Grid, falam com ele, pedindo para ele pegar logo seu pagamento da manhã, então ele fica moscando até que vai até lá, e seus chefes perguntam se não disseram que ele era viciado em jogos, e falam que ele parece feder e ser um merda, e além disso, ele é um péssimo funcionário, coitado, dizendo que sempre teve a impressão que todos nascem com pelo menos um talento, mas ele é um fracassado total. E assim ele volta pra casa com aquele mísero dinheiro e fala que isso é bastante para apenas mais uma rodada. E ele se pergunta quem diria que a primeira coisa que aparece na sua cabeça é um jogo. E começa a pensar que devia ter vergonha e pensa que aquele livro sozinho poderia ter sido bastante para mudar a sua vida, mas ali está ele com centenas de milhões de wons perdido. Ele passou tanto tempo acumulando reputação naquela cidade e todo esse trabalho para acabar no nível -1. E enquanto ele tá ali sentado chorando as pitangas, o presidente passa no carro falando que não há nada especial quanto aquele usuário, e é claro, mas sinceramente, ele acha que essa é a vantagem dele, mas ele terá que descobrir isso sozinho. Enquanto isso, o Grid se pergunta se deve procurar outra coisa pra fazer da vida, pois com certeza deve haver algo em que ele seja bom, e ele começa a questionar se não tem nada que seja bom, mas então pensa que chega, falando que vai dar mais uma chance ao jogo. Enquanto isso, o presidente pensa que o bolo é aquele pirralho que ele não sabe a hora de parar. Então, já em casa, ele pensa em entrar no jogo, pois quer saber como é a classe, apesar de ter perdido todo, e ele fala que contando que a cápsula aguente, vai dar tudo certo, então ele pensa que tá contando com ela mais uma vez, e pensa também que vai definitivamente recuperar o seu dinheiro, não importa o que aconteça, e assim ele se conecta ao Satisfy, aparecendo lá pelado mais uma vez, e se pergunta onde está, pois aquele lugar não parece nada com a caverna onde ele estava, então ele pensa que ainda está na região de Patran, mas nunca explorou totalmente essa área, então ele pergunta se não podiam ter lhe dado uma folga, pois lhe banir só porque o extraiu é meio demais, então ele pensa que precisa achar uma placa para poder se localizar, então quando ele olha pra frente, ele nota algo que parece bastante perigoso, e quando ele olha lá dentro, ele vê algo que definitivamente não deveria ver, com um sacrifício rolando com uma mulher no meio deitada, e ele se pergunta que merda de lugar é esse, e assim o sistema fala que ele entrou no templo de Yatan, e ele pensa que templos são lugares para jogadores acima do nível 150, e esse lugar é perigoso demais para ele atuar. Volta para a área inicial do jogo, já que ela é -1. E olhar os seus status, ele nota a classe lá e o título também, mas também nota que tá com um peso ridiculamente alto, e pensa que tá realmente no nível -1, notando que não era um bug do sistema. Ele fala que mesmo assim, aquelas opções parecem ótimas, pois ele pode usar as habilidades de reparo para ganhar dinheiro, e quanto aos itens, ele tenta equipar um, e quando consegue equipar, ele percebe que pôde equipar um nível de nível 60, e pensa que precisaria de no mínimo 200 de força para usar aquilo, mas também nota onde é que ela tirou isso? Do Potico? Não entendi essa não. Vai ter que lidar com algumas penalidades, mas mesmo assim ele fala que o poder de ataque da espada longa ainda é 200, e a armadura metálica deve dar mais ou menos 130 de defesa, e itens de nível 1 praticamente não lhe ajudam, então mesmo com aquela penalidade continua sendo muitas vezes melhor, e ele começa a ficar feliz, pois classes lendárias são incríveis, e poder equipar itens acima do seu nível é maravilhoso, e ele fala que foi abençoado com muita sorte, mas lembra que ainda tá naquele templo, e fala que se aquela é uma dungeon de nível 150, tudo nas proximidades daquela área está em um nível parecido, e ele se pergunta se o jogo está tentando lhe esfaquear com um abraço, então ele ouve aquela mulher lá no meio sofrendo de dor, e pensa que já que aquele é o templo de Yatan, ele aposta que tem alguns seguidores de Yatan ali, então ele pergunta se eles estão fazendo algum tipo de encantamento, pensando que vai morrer se ficar perambulando por ali, e algum arranhãozinho deles é o bastante para lhe matar, mas nisso, um dos seguidores aparece atrás dele, e ele começa a falar que deve ficar bem contanto que não seja pego, e não deve ser difícil passar despercebido, mas então, o seguidor coloca a mão no ombro do garoto, e ele larga a espadada para trás com medo, então o homem manda ele
ele se acalmar, perguntando se ele estava querendo lhe matar. E assim ele fala que é um guarda secreto sob o comando de Strang e se chama Doran. E ele pensa que como o garoto estava se escondendo, ele acredita que não seja um deles. Então eles vão para um lugar mais isolado e Doran conta tudo pro garoto. Ele percebe que aquela é Irene, ela tá sofrendo mesmo. E ele fala que exatamente ela foi raptada enquanto viajava de férias. E embora seja uma situação complicada, é bom ter alguém do seu lado. E Grid se queixando do que ele tá falando, mas acaba recebendo uma missão que manda ele salvar a querida filha do conde. E ele precisa salvar Irene em no máximo 1 hora. E a recompensa são 3.000 gols. E a possível recompensa é se tornar o genro do conde. Em caso de falha, ele vai perder 2 níveis. Então ele nota que tem outra missão rank S ali, falando que aquele é um baita do NPC desgraçado. E Doran fala que a maioria das pessoas ficam cheias de medo, mas vendo como ele está bem, ele presume que ele é alguém forte. Bah, e nisso, Grid pergunta se é sério e fala que um fracote como ele não deveria conseguir resistir àquilo. E ele se pergunta se é por causa de alguma habilidade inata que tem. E ele pensa que só pode ser isso, aquela habilidade de autocontrole, e as chances de cair em uma condição anormal são drasticamente reduzidas, e a velocidade de recuperação também é aumentada. E ele fala que devia aprender as vantagens e desvantagens da sua classe logo. E Doran fica surpreso, pois quem imaginaria que um guerreiro como ele lhe ajudaria? E ele agradece por lhe ajudar em uma ocasião tão difícil. Mas então Grid olha pra ele e simplesmente pergunta quem disse que é problema seu. E Doran chama ele pra ir, mas Grid continua negando. E Doran manda o garoto esperar, perguntando se ele vai deixar ele lutar sozinho contra aqueles magos negros. E Grid continua falando que desgraçado, só porque faz sentido, né? Se bem que ela não tem nada a perder, né? Que não é da sua conta. E fala que apesar de ser uma merda perder 3.000 ouros, ele está... Mas parando pra pensar, o Prota só ganha. Se ele morrer, ela vai para o nível menos 2, que aí é mais vantagem para ele. Se o Prota, como é que é dizer? Se o Prota ganhar, já começa a evoluir, já começa a ficar forte. Ela quer enrascada por só causa vantagem. de outra missão de Rank S, e seria doideira fazer essa. Então Doran pergunta se ele não é capaz de suportar a energia negra, falando que não consegue lutar contra ele sozinho, então implora pro garoto. Mas Grid fala que só está bem por ser sortudo e nada além disso, e ele está no nível menos 1, então se ele falhar, ele vai pro nível menos 3. Então Doran volta a lhe pedir ajuda. Por menos 3, porra, tá ficando bom. Falando que a vida da filha do conde está em perigo grave, então o garoto pergunta quantas vezes vai ter que repetir, falando que não consegue ajudá-lo, mas Doran manda ele parar de mentir, pois sabe que ele é forte, e assim Grid fala que não. Mas enquanto eles estão nessa ladainha discutindo, eles nem percebem que uma pedra caiu lá de cima, e aquela pedra matou um dos homens lá embaixo. E assim a missão salvar a filha do conde está ativa, e o garoto começa a ficar irritado, e Doran fala que agora ele se meteu com o templo Yatan, e está tão ferrado quanto ele, e o garoto pergunta quem disse, e ele fala que os seguidores de Yatan são fanáticos que fazem sacrifícios humanos, e agora que ele os atacou, eles jamais deixarão o garoto ir. Ele fala que aquele é o seu destino, e não adianta reclamar, e ele deve apenas aceitar com honra, falando que abrirá o caminho para que ele possa salvar a filha do conde. E assim os caras do Yatan chamam ele de herege, falando que eles ousaram ferir um filho de Yatan, mandando cara eles matarem. Então Grid fala que tem muito deles, falando para Doran que eles devem fugir. E enquanto aqueles fanáticos psicopáticos malucos vêm pra cima dele, ele fala que eles devem fugir. E enquanto aqueles fanáticos... Eu sou literalmente assim. Ah! Entendi. Psicopáticos malucos vêm pra cima dele, ele começa a ficar cada vez mais assustado. Ele pensa que mesmo que esteja usando todos os seus equipamentos, as restrições limitam seus status gerais ao de jogador de pelo menos nível 34. E se um deles assoprar, ele morre, então ele pensa que vai morrer logo depois de respawnar. E começa a ficar triste com isso, mas um dos cultistas cai ao lado dele morto, e assim eles continuam indo para cima de Doran. Porém, ele vai matando um a um com muita facilidade, e o garoto pensa que Doran é apelão, falando que ele não pensou que ele pudesse mover naquela velocidade em um lugar tão apertado como aquele. Não consegue ver o nível dele, não morra. já que é e NPC. assim vários outros cultistas aparecem atrás dele, então ele pensa que talvez morra sim. E Doran pergunta se o garoto não acha que lutar daquele jeito não vai levar eles a lugar nenhum. Porém, Grid é sincero falando que não sabe de nada. Então Doran fala que sabe que ele está esperando para derrotar todos de uma vez, ao invés de perder tempo com aqueles fragotes, jogando o garoto... Que desgraçado. O cara tá querendo fugir. Ele, não, tu vai ajudar. Embaixo empurrando ele da pira e pulando logo atrás, mas o garoto começa a pensar que ferrou. E assim Doran utiliza a levitação, não deixando o garoto se esborrachar. E ele fala que é um feitiço para evitar dano de queda. E ele é um homem muito modesto por achar que um feitiço tão simples é incrível. Então o Grid começa a notar que ele talvez seja incapaz de acreditar nos outros. E fala que apesar disso, ele só está vivo por causa dele, agradecendo ao Doran. E ele fala que então tá na hora do garoto usar a força que ele esteve guardando, falando que a missão de salvar a filha do conde vai começar agora. Ele não
não tem nada disso, só tá nível menos 1. Ele falou pra Depois ti. eles chegaram lá embaixo, Cara, é com muito vários na burro. frente deles, e os cultistas começam a invocar sua magia para matar os hereges, pois as almas do submundo devem cumprir os seus desejos. E Greed fala que eles estão fazendo algum tipo de encantamento, e Doran pensa que é vai magia mesmo? negra, falando que será problemático se eles deixarem eles continuarem. E ele começa a lançar aquelas kunais, perguntando se eles acharam mesmo que ele deixaria eles terminarem o feitiço. E um dos homens nota que Doran está indo atrás dos conjuradores, falando para os filhos de Yatan arranjar algum tempo, pois eles devem matar os hereges a todo custo. E assim eles partem para cima, e Greed fica surpreso por Doran estar matando todos eles sozinhos, apesar deles estarem em um templo de nível 150, e pensa que Doran é mesmo incrível, e se isso continuar ele pode acabar concluindo uma missão de Rank S. Calma, não faz sentido. Eles darem um companheiro vai fazer tudo por ti, irmão. Calma. Por mais que seja uma missão de iniciante, então talvez se faça. Não Graças sei. ao NPC. Então a única coisa que ele pode fazer é torcer por ele. E ele fica lá atrás falando que Doran é o seu herói, mandando ele ir com todo. Oxi! Que frase é essa, Protinha? É torcer por ele. E ele fica lá atrás Que frase é esta? falando que Doran é o seu Rapaz, seu suspeito. herói, mandando ele ir com todo. E o Mago Negro, por sua vez, consegue completar o feitiço jogando para cima de Doran. E ele acaba sendo pego por aquela massa negra. E Greed fala que retira tudo o que disse, pois ele sempre quis ser um servo de Yatan mesmo. E assim aquele cultista fala que é isso que acontece com hereges que se metem onde não são chamados. E começa a achar que vai controlar Doran. Porém, ele começa a falar que é Doran, a sombra de Sten, a sombra que protege a família, e cumprirá o seu dever até o fim. E assim ele consegue se soltar de toda aquela magia negra. E Greed fica surpreso, também notando que ele é um NPC nomeado, e eles começam a fazer outro encantamento, mas Doran puxa suas adagas, dessa vez energizadas com eletricidade, e ele fala que aqueles que ousarem ameaçar a família Sten jamais serão dignos de receber uma segunda chance, e ele lança suas kunai para cima deles, mas o escudo aparece, e eles ficam surpresos, e assim uma mulher chega falando que é seu dia de sorte, temendo que eles não passarão dali, já que proteger o ritual é a sua missão de Rank S, e ela fala que nunca imaginou que seu Mas o resto. Mas o resto. seria um NPC nomeado que nem Doran, e fala que faz muito tempo que não fica tão animada, perguntando se eles concederiam a ela a permissão de lutar contra eles. E ela se apresenta para eles como Yora, a bruxa de sangue, a jogadora número 1 de magia negra, e quinto lugar no ranking. A jogadora, não é Yora, uma NPC? jogadora sul-coreana, uma celebridade internacional que aparece constantemente na televisão por sua beleza e habilidade. E ela fala que tá com muita sorte, pois nunca imaginou que teria que enfrentar Doran naquela missão, e pensa que isso vai ser divertido. E ela é conhecida como uma mestra entre todos os magos negros, e Yura superou sozinho os limites padrões de sua classe com suas combinações incríveis e controle de magia. Então ele se pergunta por que O que o Prota vai fazer contra ela? diabos ela está ali. E a garota começa logo atacando os dois, fazendo eles terem que desviar. E ela pergunta se foi ele quem aceitou a missão de Rank S, e Greed fica surpreso. E ela fala que aquele lugar é perfeito para que ela teste sua nova habilidade sem nenhuma câmera por perto, e fala que tudo é por causa dele. E ela nota que ele está usando uma armadura de Mengel e a espada longa de Mamon, perguntando se não será uma luta bastante difícil para um jogador de nível 80. E assim Greed fica surpreso, pois ele errou seu nível, mas ranqueados realmente estão em outro patamar, mas não será tão fácil assim. E ele manda ela não ser tão arrogante, pois aquele carinha ali é um NPC nomeado. Então ela fala que na verdade ela e ele pediram um favor, falando que precisava de um oponente para comemorar a sua chegada ao nível 230. Então 230. Doran pede para Greed não ficar parado, e ele fala que não há O Prota é menos 1. tempo para hesitar, e até mesmo um pouco mais de velocidade faz Sacanagem. diferença na hora de vencer uma luta. Enquanto é atacada, Yura pensa que isso é algo que o NPC nomeado diria, mas ela não suporta aquela agilidade toda dele, e assim prende a perna dele com magia negra. E Doran fala que até parece que uma habilidade tão patética ele prenderia, e começa a fazer suas adaguinhas que estavam presas no chão flutuar para cima da garota, pedindo para devolver o favor. Então ele não consegue atingi-la, e ela fala que é impressionante, pois ele já usou uma quantia considerável de estamina, e ele pensa que é forte o bastante para lidar com desgraças Tá como suando ela. Mas frio. então ele nota uma magia sendo feita em cima dele, e nota que ela na verdade está Vixe, vai atacando pelo tomar. outro lado. E Yura fala que ele já pode lhe agradecer, pois ela tornará aquele poderoso corpo dele um pouco mais leve ao drenar todo o seu sangue. E assim o sangue Que magia opera de graça, virou magneto. dele começa a vazar, e Greed pensa que tá sendo inútil parado ali, e se ele morrer, ele vai pra vala também. Então ela fala que aquela é uma habilidade avançada que usa 30% da sua mana, e com isso é o fim. Mas então Doran começa a ativar algo na sua mão, e pergunta se ela não está sendo um pouco arrogante demais, querendo mostrar a força de um poder que protege a família por um século, e assim ela fica surpresa, perguntando como ele usou a habilidade de concentração de nível 220 à força. Então Greed pergunta o que houve, e ele fala que é tudo graças àquele anel, e em resumo, suas O Prota vai
roubar esse anel, certeza. Habilidades são muito especiais, e mesmo que sua proteção não seja perfeita, deve ser bastante contra as maldições dela e acelerar a sua recuperação. E Greed logo já tá com o zoião no anel dele, e Doran pergunta se o garoto não acha que tá sendo direto demais, e ele fala que de qualquer modo Yura não é invencível, e eles precisam se apressar, pois está na hora de contra-atacar. E assim ele invoca mais Precisam, o Prota não fez nada até agora. uma vez das suas adagas, tacando para cima dela, mas ela consegue defletir todas, e pensa que ele é mais resistente do que ela esperava, e pensa que mesmo que precise usar seu último recurso como a maga ranqueada mais poderosa, ela precisa garantir que vai derrotá-los. Então ela fala que a única coisa que não está entendendo é a presença daquele guerreiro, perguntando quão perigosa é uma área de alto nível para um jogador como aquele de baixo nível. Então ele nota que eles respawnaram e chama Doran falando que os magos voltaram, e Yura vendo aquilo fica com raiva, pois ela não queria concluir aquela missão com a ajuda de NPCs, e mesmo assim essa é a sua chance. Então ela chama os deuses da escuridão, invocando a sua magia, fala pra Doran que agora está tudo acabado, e esse é o seu feitiço supremo, usando toda a sua mana com força máxima, e ela com isso lança a tempestade negra pra cima dos dois, e Doran fica assustado pensando que acabou, mas Greed entra na frente, recebendo aquele ataque. Então Yura pensa que foi um pouco de exagero usar aquilo dentro daquele tempo, mas de qualquer forma eles ao menos morreram, e ela deveria sair dali. Mas então Greed, após receber aquele ataque, fica totalmente ileso, e Yura fica surpreso por ele estar vivo mesmo após ser atingido pelo seu feitiço, e se pergunta como pode haver alguém tão forte que ela não conheça. Então se pergunta quem diabos é esse cara, e ele pensa que com certeza ele foi acertado, mas ainda tem um de HP. Usou o Foco Gestes, porque não sabe, são 80 Pokémon que implementam tanto de dano que a pessoa tomar. Se for hit kill, a pessoa fica com 1 de vida, independente do quão forte seja. Se a pessoa pode ser um Arceus dando um golpe num ratatá. Se tiver o Foco Gestes, a pessoa o ratatá, no caso, iria sobreviver. E nisso ele nota que é verdade, falando que tinha aquela habilidade, a tenacidade das lendas, e ele se tornará invulnerável por 5 segundos quando o HP estiver baixo, e assim ele nota que tá vivo, e Yura pensa que é ele, pois pensou que fosse o nível 80, e além disso, ele está sorrindo, e na visão dela ele tá com uma baita de uma cara de determinado, mas na verdade, ele tá apenas todo mesquinho, e ela se pergunta como pode haver alguém tão forte que ela não conhece, e quem diabos é ele, e assim Greed acaba tomando um tapa nas costas de Doran, e ele fala que ele avisou, falando que a vitória sempre é do mais rápido, e assim Yura pergunta se ele tá dizendo que aquele é o Poxa, mas tua mana não tinha sido usada completamente? Como é que já tá com mana? golpe final, mandando ele não lhe subestimar, ativando o escudo de cristal. E ele fala que não pensou que ela pudesse usar um feitiço, então ela fala que está quase sem mana e precisa acabar com aquele maldito antes que seja quase, não tinha usado tudo? tarde demais. Mas quando ela olha pro lado, Greed já sumiu, e ela pensa que ele foi embora, e ele não atacou mesmo sendo tão forte, e ela se questiona o que diabos aquele jogador tem na cabeça. Enquanto isso, Greed tá puto no mundo real, pois ele morreu, e ele perdeu 2 níveis, chegando no menos 3. Ele morreu 2 vezes nas últimas 24 horas, então não poderá logar pelas próximas 12 horas. E ele começa a se lembrar Porra, que jogo punitivo da desgraça. de quando Doran o usou como trampolim, lhe dando 1 de dano, e ele acabou morrendo por conta disso. E ele nota que sofreu fogo amigo por conta dele, e começa a xingar Doran, e assim Yura fica pra trás, perguntando se ele desistiu da sua missão por ela, perguntando como ele ousa ser tão gentil, falando que que vai encontrá-lo e nunca irá perdoá-lo. Então, no dia seguinte, um jogador desconhecido abalou a comunidade Pô, irmão, eu sei que tu é viciado em jogo, mas podia arrumar o quarto, né, desgraça? Deixa a batata no chão. do Satisfy, a tal Yura do templo de Yatan. E Greed começa a xingar Doran, pois ele lhe deu a missão que ele não queria só pra depois lhe matar. E chama ele de NPC inútil, falando que não serve nem pra ajudar o jogador. E ele pensa que isso tudo é culpa da Yura, pois se não fosse por ela, ele teria tido seu final feliz. Mas então ele se acalma e fala que é difícil admitir. Mas esse jogo se baseia na sobrevivência do mais forte. Ele precisa refletir calmamente sobre tudo. Mas então, totalmente contrário ao que ele tá falando, ele vai para o tópico de jogadores, hatear a Yura de tudo que é jeito, e fala que ele é o pior perdedor do seu bairro. Então começa a mandar ela morrer, chamando ela de megera maligna. Então sua irmã vai até ele, perguntando se seu irmão finalmente enlouqueceu. E ele toma um baita de um susto. E aquela é Shin Sei-He, sua irmãzinha de 17 anos, perguntando se não dá pra ele limpar o quarto de vez em quando. Fala aí, pô. Eu sei que eu sou muito desorganizado em horários, mas em questão de deixar o quarto arrumado, eu sou bom demais, pô. Aí eu... Ixi, agora que eu vi que o fundo tá desfocado pra desgraça. Rapaziada, foi mal. Eu só esqueci mesmo. Deixa eu já mudar aqui. Certinho. Cadê? Oxi. É aqui. Encontrei. Pronto. Dá pra ver que o quarto é bem arrumadinho. Fica mais arrumadinho. Se eu até tirar o react aqui, dá pra ver que tá tudo arrumadinho. A minha mesa tá limpinha, só o mouse. Pô, eu sou arrumado. Não dá pra dizer que o Prota não podia aprender nada comigo, pô. O Prota precisava aprender algumas coisas comigo. Ixi, a câmera ficou toda bugada. Bom, parece que...
pois ali tá fedendo demais. Ele fala que o cabelo dele está oleoso e pergunta quando foi a última vez que ele tomou banho. Enquanto ela começa a limpar tudo, ele manda ela não fazer isso, perguntando se ela acordou só pra ele irritar. Mas então ela ignora tudo que ele tá falando e vai até seu irmão, perguntando se dá medium para ganhar dinheiro com aquele joguinho. E ele fala que é um jogo muito famoso, com 2 bilhões de jogadores reais. Então, se ele levar a sério, dá pra ser bem... 2 bilhões? Nossa, meio loucura, né, rapaziada? Não podiam fazer um número mais titiquinho, não, pô? Dizer, sei lá, 500 milhões daria pra acreditar, mas 2 bilhões? É sacanagem, aí não dá, pô. 2 bilhões, isso é quase a quantidade de pessoas que já jogaram videogame na vida. Foi 3 bilhões de pessoas que já tocaram em um videogame. E tá dizendo que 2 bilhões jogam esse jogo. Caralho. Bem sucedido, mas ela... A parada dos 3 bilhões e meio é vida real, rapaziada. Foi isso que as pessoas jogaram na vida real. Tem 3,1 bilhão de pessoas que tocaram em videogame. É muita coisa. Mas, porra, 2 bilhões estão jogando esse jogo atualmente é sacanagem. Muita coisa. E agora que eu vi que o react não tá aparecendo, né? Ainda bem que eu vi isso rapidinho. Ela nota tudo que seu irmão escreveu sobre a Yura e ele fala que é culpa deles, falando que não tem nada a ver com isso. Então ela fala que não acredita que seu irmão fale esse tipo de coisa, falando que tá decepcionada com ele. E ele tenta falar que não é o que tá acontecendo, mas começa a pensar que a Yura agora tá lhe ferrando na vida real também. E nisso, um pouco mais tarde, ele fica sozinho em casa. As tuas ações é que foram... Tu é que fez as tuas ações, irmão. Todo esse plano foi culpa tua, não vem colocar a culpa na personagem. Seus pais estão trabalhando e ela se irrita na escola. Então ele finalmente pode assistir em paz o canal de Satisfy. E lá, Lee Kyung-min do Jornal Internacional fala que está na cena do local da notícia urgente. E o garoto fala que todo canal tem algum programa relacionado ao jogo. E ele é realmente popular. Oxi, e fala que se sério? ficasse famoso, ele poderia nadar em rios de dinheiro também. Então ele diz que está em frente ao Templo de Yatan, localizado na região norte do Reino Eterno. E na noite passada, o templo desmoronou, como podem ver. E ele pergunta o que pode ter causado tantos danos assim. Então o garoto fica surpreso, notando que aquele é o local onde ele estava. E o repórter fala que suas investigações chegaram ao nome de alguém. E responsável por isso é ninguém mais, ninguém menos que Yura, uma maga negra que atualmente ocupa a 5ª posição do ranking unificado. E eles podem assumir pelas ruínas do templo. Isso, e houve unificado? uma batalha feroz naquele lugar. E ele fala que eles ouviram agora o depoimento de uma testemunha visual. E o garoto fala que ontem foi obrigado a fugir do templo enquanto o monstro lhe perseguia, até que de repente ele ouviu um barulho. E o que ele presenciou foi Yura prestes a usar um feitiço poderoso contra um Hyung. Ele fala que quase se esquece, falando que Yura é muito gata na vida real. Então o repórter pergunta se eles podem continuar. E o garoto fala que de qualquer modo, Pra que essa informação do nada? algo surpreendente ocorreu. E até Yura ficou em choque, pois ela usou seu feitiço supremo. Porém o Hyung continuou sem nenhum arranhão, mesmo após ser acertado por ele. E então o jornalista pergunta se isso significa que ele é um ranqueado de elite, perguntando como o garoto não conseguiu reconhecer o rosto de alguém tão famoso. Mas o garoto fala que uma pedra caiu na sua cabeça e enquanto ele secava Yura, ele acabou morrendo. E assim o repórter fala que entende e se pergunta quem será esse jogador misterioso que chamou a atenção do mundo inteiro. E assim o garoto começa a notar que tá famoso. E notando que tá minimamente famoso, indiretamente, né? Já que é uma pessoa procurada que ninguém sabe o rosto, mas é famoso, já que todo mundo tá falando dele indiretamente. o psicopata do Grid pensa que pode ganhar muito dinheiro. E ele pensa que só se vive uma vez e nem ferrando que ele vai ficar parado. Então ele liga para o centro de contato, falando que gostaria de informar algo ao Jornal Internacional, falando que ele é o jogador da notícia vai do Templo acreditar. Yatan. E assim perguntam qual é o nickname dele. E ele fala ser Grid. Então perguntam também qual é o nível dele. E ele fala ser nível -3. E assim o telefone é desligado automaticamente. Por que será, irmão? Por que será? E ele pensa que se não fosse pela Yura, as coisas não seriam assim. E no jornal falam que, por fim, eles exibirão uma última gravação do templo e espera que as pessoas possam ajudar com mais informações. E vendo a gravação, ele percebe que Doran conseguiu salvar a Irene. E ele fala que ele não parece bem, afinal. Então ele fala que isso é óbvio, já que ele lutou sozinho contra a Yura. Então ele percebe que no fim, Doran morreu. E fica sentido, pois ele era uma boa pessoa, apesar de ser só um NPC. E ele pensa que ele também tinha aquele anel mágico bem foda. Tá querendo pegar o anel do defunto, porra. Esse prota aí é desgraçado mesmo. Então ele resolve ir tirar um cochilo. E o jornal continua com o próximo bloco de assuntos polêmicos do Satisfy. A entrevista é com o jogador em ascensão. E ele se apresenta para todos com seu nome Kaz, um guerreiro de nível 203. E Grid reconhece ele como aquele famoso pirralha arrogante. E boy não, é... Esqueci que... Eu esqueci o nome. Falando que ouviu dizer que ele é o herdeiro de uma grande corporação. E ele é bastante impulsivo. E falam que Kaz chegou na posição 50. Aquelas... Fanboy... Não, é fanboy, exato. Parece fanboy. Unificado em muito pouco tempo. Eles estão todos curiosos sobre o segredo por trás disso. E o repórter fala que é claro, pois ele conseguiu upar 30 níveis em 3 meses. Então o Grid fica surpreso com isso, pois ele levou 30 níveis em 3 meses não parece tanta coisa assim não, parando pra pensar. Rapaz...
É muita coisa pra um jogo normal. Principalmente o Prota que tinha 70. Ela ficou quanto tempo pra pegar esses 70 níveis? Vamos para chegar ao nível 70. Então, Katz... Quanto? Desculpa? Então, Grid fica surpreso com isso, pois ele levou anos para chegar ao nível 70. Então... Anos. Rapaz. Não jogava esse jogo, não. Katz fala que antes de responder, ele confirma isso aqui no programa coreano, falando que a primeira ranqueada da Coreia é a Yora, e a apresentadora fala que é isso mesmo. Então ele fala com a Yora, falando que o fim da era dela chegou, falando que vai esmagar totalmente seu orgulho e se tornar o próximo primeiro ranqueado. Mas Grid fala que o cara tá na posição 53 e acha que pode enfrentar a quinta colocada, chamando ele de maluco, falando Se tá upando tão rápido, não que duvido. até mesmo ele, que não gosta de nenhum dos dois, sabe que a Yora é um monstro. E Katz pergunta se eles querem saber qual o seu segredo para upar, falando que seu segredo é aquela espada. E assim Grid fala que ela é muito boa, mas se questiona se não é meio nada a ver dizer que aquela é a chave do sucesso. Mas então Katz manda eles observarem com seus próprios olhos e decidirem se eles acreditam ou não. Então ele começa a envolver a espada em uma aura completamente badass. E Grid já logo se pergunta qual é daquela espada assustadora. E ele fala que aquela é a sua habilidade passiva. Ele pode modificar qualquer arma que tiver em mãos para que ela absorva uma certa quantia da sua força vital e converta em poder de ataque. E ela... Mas não vai morrer assim? Eu sei que tá no jogo a energia vital do personagem, mas... Não é bom não isso. absorve mais força vital enquanto ele ataca, fazendo com que ele possa farmar mais rápido. E assim ele coloca a espada perto da apresentadora. Ela fala que nunca ouviu falar de uma habilidade como essa. E ele fala que é claro que não, pois ele obteve há 3 meses atrás. Guerreiro de Sangue é o nome da sua classe épica. E Grid percebe que é outra classe secreta, falando que ele conseguiu upar tanto com a única habilidade. Só que a tua é melhor do que a dela, né? Porque a tua é lendária, a dela é épica. Então ele fala que também quer sua chance de usar a sua direito, descendente de Pagma. E assim ele volta para o jogo, chegando ao vilarejo Bara, mas se pergunta se não foi ali que ele fez a missão do Ashur. E como a religião de Yatan ainda é hostil com ele, é impossível respawnar no templo. E nisso ele ouve algumas pessoas procurando por um monge acima do nível 130 que irá ir às ruínas Mobaid. E várias outras pessoas seguem procurando guerreiros de nível altíssimo. Esse tem carinha de ser importante, não sei porquê. E Grid percebe isso, mas se lembra que monstros fora daquele vilarejo também são todos acima do nível 100. E ele fala que não pode... Porra, cadê a área de iniciante? Por que esse jogo é tão bugado? Por que ela não nasce na área de iniciante? pisar fora do vilarejo, pois ele tá no nível menos 3. Então ferrou. E ele fala que é melhor ir a um vilarejo mais adequado ao seu nível. E ele pensa em uma carruagem, falando que pode viajar com uma. E ele vai até o cocheiro, falando que gostaria de ir ao vilarejo seguro mais próximo. Então ele fala que é o vilarejo Winston, seria perfeito para um novato. E fala que o serviço custará 10 gold. E a Grid até tenta olhar a sua poupança, mas percebe que só tem 3 gold e 11 pratas. E pede desculpas. E nisso o cocheiro manda ele sumir dali. Porém, o garoto fala que não disse nada, mas o cocheiro questiona se o garoto nem ia pechichar dizendo que sua mãe tá doente, e ele fala que ia sim. Então o cocheiro manda ele sumir de novo, e assim Grid só pode culpar o capitalismo injusto. E ele começa a achar que vai morrer preso ali. Então ele fala que ficou duro por causa daquele maldito do Ashur. E se questiona por que teve que mudar de classe e cair pro nível menos 3. E ele lembra dessa mudança de classe, percebendo finalmente que ele é o descendente de Pagma e pode ganhar dinheiro e upar ao mesmo tempo criando vai mesmo, depois de 40 minutos percebeste isso. itens, então pensa que ainda há esperanças e pensa finalmente que é melhor checar seus próprios estados, pois ele pode ter algo incrível em mãos. E ele começa a ver a habilidade artesanato de ferreiros e os atributos de todos os itens aumentam em 10% e a sua reputação e status aumentam a cada item que ele cria. E ele percebe que dominou a habilidade artesanato de ferreiro e já está no nível 1 do artesanato de ferreiro lendário. E além disso, ele soube que o ferreiro número 1 estava apenas no nível intermediário, então ele fala que isso é incrível, pois a habilidade de criação é a melhor. Ele pode criar seu próprio método de produção e ele pode fazer isso 3 vezes, então vai dar uma chance, falando que se uma classe épica era daquele jeito, uma lendária deve ser ainda melhor. Então ele pergunta pra que ele deve continuar. Porque essa aí parece muito suporta, não? Não parece uma habilidade absurda. Como é que ela vai usar isso pra si mesmo? Estudando, e assim o sistema fala pra ele que ele tá usando a habilidade artesanato do ferreiro lendário, perguntando qual item ele deseja criar, e ele fala que vai tentar uma espada longa, pois será útil para upar e farmar. E o sistema pergunta que materiais ele gostaria de usar, e ele pensa que gostaria de usar algo forte, então ele vai de oricalco azul, se lembrando do homem que tava falando na praça agora há pouco. E então o sistema pede para ele inserir as características da arma após projetar o esquema, e logo uma dela pra ele desenhar aparece, e ele fica surpreso que vai ter que fazer isso Pô, louco, jogo avançado, dá pra desenhar a sua própria arma. Porra, sozinho. Então eles perguntam qual é a dificuldade, pois vai fazê-la grande e forte, que nem um tubarão, e ela precisa ser pesada, mais leve, escura, mais brilhante, e o poder... É uma contradição ambulante? Como assim? de ataque é mais de 8.000 e meteoros caindo do céu a cada ataque. E ela pode ignorar a defesa do oponente e causar uma morte instantânea. Cara, ainda bem que o Grid não toma seus remédios, porque se ele deixasse de ser maluco desse jeito, eu ia ficar muito impressionado. E assim o garoto... agora que eu entendi, parece tubarão mesmo. Lembra um pouco a
a flor lá do Declan. Aquela flor. Não é do Declan, é do manhwa do Necromante de anteontem. Ontem não teve manhwa porque vacilei. Foi mal, rapaziada. Estava com dor de cabeça, não consegui gravar. Mas o que eu estava a achar estranho é que lembra muito aquela flor que o Necromante de ontem fez. Não gravei isso ontem, mas saiu também o conjunto todo da manhwa ontem. Então vai lá ver, manhwa muito bom. Adoro aquele manhwa. Simplesmente aquela flor que ela cria naquela parada é uma contradição ambulante, porque ela consegue fazer isso já que ela é um necromante, ela consegue criar algo que está vivo e morto ao mesmo tempo, então faz sentido já que ela é um necromante fazer isso, é uma contradição muito legal. Mas como é que tu vai fazer uma espada que é escura e brilhante, que ela é pesada, mais leve? Que isso? O garoto continua muito animado, desenhando que parece uma espada, meio tubarão, meio Hot Wheels, meio lava rápido, e olhando pra aquele troço ele pensa que tá demais, falando que parece uma cria de anchove tubarão. Então o sistema fala que uma calibração irá começar, correções serão aplicadas de acordo com os materiais usados e o esquema projetado. E assim ele fica surpreso com essa calibração automática, pois ela está se consertando sozinha. Ele acha que deu uma leve exagerada, e ele se pergunta qual é daqueles números e palavras todos, e nessa calibração automática termina. Ele fala que de repente consegue entender todas aquelas informações, e é a sua primeira vez projetando algo, e talvez seja o efeito da sua classe, e é quase como se ele tivesse se tornado um ferreiro de verdade, e a espada realmente fica boa, e ela tem 1090 de durabilidade e 1820 de poder de ataque, fora 800 de defesa, e também mais 50 de agilidade, e ele fala que os status que exagerou foram ajustados um pouquinho, mas ela ainda veio com todas aquelas opções extras, e ele fica surpreso com isso, afinal cada um daqueles efeitos é totalmente roubado, e ele fala que agora ele só precisa conseguir o Orichalco Azul do grupo da missão Guardião da Floresta, mas então ele se lembra que a galera tá procurando gente do nível 200, e então resolve deixar o material de lado, se perguntando qual é daquelas condições absurdas. Precisa construir, é só um blue screen. Eu esqueci o nome, como é que se fala em português? Aquelas telas azuis que geralmente tem nos jogos. A restrição de usuário é nível 300 ou acima, e a força é mais de 5.000, assim como uma maestria de espada avançada de nível 8 ou acima, e o peso é 550. Ele fala que o ranqueado do primeiro lugar unificado acabou de chegar no nível 250. Precisa de nível 300 pra usar essa espada? Porra, deixa eu ver se é pra usar. Ah, é pra usar. Então, mas o Prota tem aquela coisa que consegue usar e ganha umas restrições. Então é de boa pra Prota, ok, tranquilo. 550. Ele fala que o ranqueado do primeiro lugar unificado acabou de... Se o Prota demorou 30 anos pra chegar no nível 70, demoraria... 30 anos não, demorou anos pra chegar no nível 70, demoraria décadas pra chegar no nível 300. Porra! Chegar no nível 250, e ele não vai chegar a 5.000 nem se colocar todos os seus pontos de status em força, e o ferreiro número 1 mal chegou ao nível intermediário, mas ela requer maestria de espada avançada nível 8 ou acima, e ele fala que fez merda com uma habilidade inestimável, uma merda enorme e poderosa, com formato de tubarão. Ele pensa que ela não é totalmente inútil, pois ele não tem limite para equipar itens, e é por isso que ele conseguiu usar os seus até agora, e mesmo que a penalidade para equipá-la seja grande, a espada longa... deixa de ser um tubarão, não dá pra ver o tubarão. Continua sendo um item roubado, e ele só precisa dar um jeito de criá-la, e assim ele decide partir logo, pois ele precisa entrar no grupo do Guardião da Floresta a todo custo e ser carregado, já que ir sozinho sendo no nível -3 é cavar a própria cova. E assim ele vai ter o homem que fica surpreso por ele querer entrar no grupo e manda ele cair fora, mas então o Grid pergunta por quê, e o cara fala que aquele grupo é para jogadores a partir do nível 190, mas os equipamentos dele mostram que ele é mais ou menos do nível 60, mas o garoto fala que é nível 100, mas tem alguns equipamentos mais humildes, e ele fala que joga bem e não faz tanta diferença assim. E nisso o cara começa a perguntar se ele tá dizendo que ele só depende de equipamento, e o outro questiona como ele, um jogador de... Caralho, faz sentido. Indiretamente tá dizendo isso. Conhecido ousa subestimar seu grupo, e ele fala que ele não tem nenhum acessório, e só de olhar dá pra saber que ele vai ser carregado. Além disso, provavelmente ele está mentindo sobre ser nível 100, e pergunta se ele não tem vergonha de ser tão cara de pau. Mas nisso, Regas manda eles pararem, falando que sua guilda cuidará da luta contra o boss. Rapaz, isso aí tá se subindo um pouco, e pergunta por que ele não o deixam fazer outra coisa, e assim nota que ele é o Regas da guilda de Sedaka, e falam que é a primeira vez que o veem, então falam que ele é o primeiro colocado no ranking de artista marcial. Por que a pessoa tem vestido aqui uma coisa? Qual o sentido disso? Todo o tronco tá sem roupa, mas aqui no pescocinho com uma coisa estranha. O apelido dele é Punho Sagrado, e os requisitos do equipamento da classe dele são tão altos que é difícil de upar, mas mesmo assim ele já passou do nível 180, e Grid já começa a ficar com inveja que aquele bonitão ali seja um ranqueado, e ele fala que, como sempre, o mundo é muito injusto. Então aquele cara que tava puto fala que Regas deveria ser um pouco menos gentil, falando que eles não deveriam aceitar jogadores suspeitos, mas Regas pergunta se não seria melhor para eles se eles tivessem mais pessoas para lotear, e Grid
começa a concordar, falando para deixarem tudo com ele. E ele pensa que apesar de não gostar do rosto de Regis, ele é um cara legal. Então aquele recrutador fala que faz sentido, mas ele não sabe se eles conseguirão convencer os outros membros. Mas Grid começa a pensar que ele deve logo aceitar a decisão de um ranqueado, falando pra Regis dar um empurrãozinho nele. Então ele pergunta pra eles que tal eles testarem a habilidade dele mano a mano, falando que não vai ter problema se ele provar que joga bem. E assim Grid nota que a merda bateu na água e a água bateu na bunda. E começa a pensar que agora lascou. E nisso Regis pergunta se ele tá pronto. Teoricamente, se o Prota só der o golpe mais forte e o Prota sobreviver, tá tranquilo. É só ir à loja e comprar. Já tá sem dinheiro. Não sei. Se eles derem uma poçãozinha depois de aguentar o golpe mais poderoso do Réguas, tá tranquilo. E nisso o recrutador fala que todos concordam com a ideia. E ele pergunta se o nome do garoto é Grid, falando que o teste vai começar. Mas nisso Grid sai correndo, falando que eles são muito chatos. Ele precisa treinar perna hoje, então mete o pé. E Regis se pergunta por que ele foi embora. Não teria sido bom se ele tivesse vindo com eles. E assim Grid fala que sabia que não ia dar certo. E por enquanto ele vai apenas tentar ganhar dinheiro para pagar a carruagem. Mas nisso o sistema manda ele nomear o item. E ele fica bolado com o que ele mesmo criou. Mas fala que graças a ele conseguiu entender como a criação funciona. E como a habilidade de criação possui um número limitado de usos, ele terá que fazer um item personalizado quando precisar dele. E dá pra ver isso como um treino especial enquanto ganha dinheiro pra taxa de carruagem. E assim ele dá o nome de fracasso para a espada, falando que esse é só o começo. Então ele vai até uma forja, mas o homem de lá manda ele ir embora, sem que o garoto fale nada, e continua mandando ele ir embora várias vezes, ficando impressionado que ele queira aprender um método de produção lucrativo, perguntando se o garoto está subestimando o ofício. E ele continua martelando enquanto reclama, perguntando como um pirralho que nem sabe nem o básico tenta vir ali e roubar os seus segredos. E Grid diz já saber que não é nada demais, pedindo para ele lhe dar uma ajudinha. Porém, o homem fala que ele não é o único a menosprezar aquela profissão, pedindo para contar algo a ele, falando que aqueles que subestimam os outros e o que eles possuem são todos iguais, já que nunca fizeram algo com as próprias mãos, e manda ele parar de encher o seu saco e ir embora. E assim, Grid sai dali, falando que era seu único jeito de arranjar dinheiro pra carruagem, e se pergunta se vai morrer preso ali. Mas então o ferreiro sai, falando que não pode deixá-lo morrer, mandando ele parar de bater sua cabeça na parede e cortar um pouco de lenha pra ele. E assim ele recebe uma missão para cortar 500 lenhas, conseguindo 10 pontos de experiência como recompensa e 20 de bronze. E assim ele fica surpreso, e fala que faz um tempo desde que ele recebeu uma missão normal que nem aquela, e ele pensa que pode upar assim, mas ele soube que é possível falhar em cortar lenha naquele jogo, e vai ser melhor se ele analisar o item primeiro. E assim ele analisa o machado velho, com a durabilidade de 6 e o poder de ataque de 4.7, e a compreensão sobre o machado velho está em 100%. Ele aprendeu o método de produção do machado, e ele fica surpreso com esse 100% logo de cara, se perguntando se é por causa da sua passiva, mas entender e ter uma experiência real são coisas completamente diferentes. Mas então quando ele olha pro tronco, ele nota uma seta apontando exatamente onde ele deve bater, e ele se questiona se tá indicando para cortar ali, e quando faz isso ele consegue cortar de primeira, e fala que o conhecimento realmente é muito foda, e pensa que vai ficar milionário rapidinho se puder entender 100% dos itens lendários, assim como também vai acabar aquela missão de cortar a lenha rapidinho, mas 2 horas depois ele tá no chão jogado, e começa a pensar que a estamina do nível -3 é uma merda, pois ele mal conseguiu cortar 150 peças, e ele pensa que vai ter que continuar na marra usando a pouca força que tem, pois ele não pode baianar se quiser sair do vilarejo, então tá na hora dele levar a sério, e mais uma vez ele tenta continuar, e o sistema recompensa o garoto por isso, fazendo ele aprender a persistência. Então ele questiona o que foi isso, e a persistência fará ele não se cansar com facilidade, e o limite de peso dele também aumenta, e a sensação de satisfação durará por muito tempo, fora que a cada 10 pontos em persistência, um ponto de status de indomável também aumentará. E ele fala que aquela é uma habilidade limite lendária, e pensa que é por isso que ele não está mais cansado e sente uma força muito poderosa percorrendo pelo seu corpo, e ele pensa que precisa aguentar só mais um pouquinho e ele consegue terminar aquela missão, e assim ele consegue finalizar todos os 500 pedaços de madeira, e o ferreiro fica surpreso que ele tenha terminado 1000 toros em apenas 6 horas, e Grid fala que foi molezinha, e fala que apesar da aparência ele também é um ferreiro, e o velhote leva isso como uma piada, perguntando como um pirralho como ele pode ser um ferreiro, mas então ele recebe uma missão de minerar ferro, e o ferreiro fala que vai acreditar nele se ele conseguir fazer isso, e Grid fala que pode chegar ao nível 0 com 55 pontos de experiência, e pede para deixar com ele, então ele vai até a mina, mas fica desacreditado que levou 3 horas para chegar ali, sendo que deveria ter sido só 30 minutos, e ele pensa que a sua estamina vai lá pra baixo só de caminhar, mas esses movimentos serem tão lentos, até que faz sentido, afinal ele está usando um equipamento nível 70 com um nível negativo, e ele adoraria tirar aquilo, mas ele não pode, então ele vai até o homem que está minerando, falando que Smith ele mandou minerar ferro ali, e o homem fala com seu amigo, dizendo que ele falou que o Smith lhe mandou ali, mas ele se pergunta que armadura é aquela, perguntando se o garoto não vai apenas lhe atrasar, e eles falam que já estão ocupados tentando completar a sua própria cota, e ele manda o garoto não lhes incomodar, mandando ele ir
pra lá e fingir trabalhar. E ele não tem tempo de ensiná-lo e ainda fala que vai reclamar com o Smith depois. E assim eles ouvem rapidamente o garoto fazendo um barulho estrondoso e quando olham para trás, veem que Greed conseguiu minerar facilmente. Louco. Eles se perguntam como assim, perguntando se dá pra minerar aquele tanto de ferro de uma só vez. E além disso, ele está usando uma armadura enquanto minera. E Greed fala que sente como se seu corpo fosse quebrar, mas sua mente continua afiada. E ele pensa que o é aquilo que o dono do jogo tava falando do Pratinha. Ele não sabe a hora de desistir. Ele não estava errado no que disse, mas pensa que com essa persistência ele vai conseguir. E todos ali ficam surpresos, falando que não conseguem deixar de admirá-lo. E falam que estão se sentindo mal por ter subestimado ele, dizendo que o garoto tem outro patamar. E eles apostam que ele será um ótimo minerador. E assim, Greed consegue minerar quase que a caverna inteira, conseguindo 170 pedras. É verdade, no início do vídeo ele tava minerando, então faz sentido, né? De minério de ferro. E assim ele dá um baita de um berro, falando que a sua arma é a persistência. E assim Greed finalmente chegou ao nível 1. E o sistema fala que ele chegou ao nível 1. Acho que entre os marruagens de persistência do protagonista ter um foco exacerbado, ter uma dedicação absurda, este é o que eu menos curti até agora. Não sei se vai melhorar no futuro, mas rapaziada, eu não tô curtindo tanto assim não. Geralmente eu adoro o protagonista que se esforça muito, mas este aqui tô achando ok. Os status que haviam caído para o mínimo devido a uma penalidade de nível negativo voltaram ao estado normal e os status básicos do descendente de Pagma foram aplicados e o garoto fica surpreso por ter voltado a estaca 0. Ele fala que seus pontos de status somam 22 no nível 1 e os status básicos da sua classe somam 165. O piso! Ele fala que juntando os pontos que ele colocou em persistência e indomável totalizam 182 pontos e assim ele nota que tem 40 pontos de status e ele deveria ganhar 10 por nível. Ele se pergunta por que ganhou 40. Porque tu tá no nível menos 3. Ele se lembra da diferença de 4 níveis entre o nível menos 3 e o 1, então fica surpreso com isso. E o ferreiro começa a falar que está envergonhado de ter tratado uma pessoa tão talentosa como uma criança, falando que tem inveja dele. E assim a relação com o Smith aumenta em 60, e a reputação com o vilarejo de Byron aumenta em 200. E Greed fica horrorizado com o que tá vendo. E Smith começa a falar que os dois são ferreiros agarrando o garoto. E ele pede pro velhote sair para lá, falando que eles sugeriram isso. Eu sei que tu é ferreiro, mas pô, não precisa ficar querendo pegar no machado do Prota. Caramba. Item com muita demanda para ele ganhar uma boa grana, falando que precisa de dinheiro bastante para pagar a carruagem. Então Smith fala que já preparou um item certo para ele, falando que se chama Flecha de Jaffa, dizendo que é um tipo muito especial de flecha. E Greed questiona se aquilo é mesmo uma flecha, falando que itenzinhos consumíveis como aquele não vale a pena. Mas então Smith fala que ela não é uma flecha comum, ela é feita misturando Jaffa e aço, e ele fala que isso permite... Oxe, esqueceram de desenhar o dedo do Prota? Aqui, literalmente esqueceram. Mas então Smith fala que ela não é uma flecha comum, ela é feita misturando Jaffa e aço, e ele fala que isso permite que ela ignore parte da defesa do inimigo, e ela é muito importante para arqueiros na missão do Guardião da Floresta. E Greed já percebe que aí são 8.500, perguntando se dá para analisar aquilo, e assim ele analisa a flecha com preço de 6 pratas, e a compreensão dele sobre ela chega a 89%, e ele poderá usar a flecha habilmente. Ele fica surpreso por ser só 89%, falando que talvez consiga os outros 11 se usar a sua habilidade de desconstruir itens. E o Smith, que tá todo doce, pergunta se ele quer aprender o método de produção, e o Greed pergunta se ele sempre jogou pra esse time. E o ferreiro começa falando que primeiro ele deve colocar as quantidades proporcionais de minérios dentro da fornalha, e depois disso ele deve remover o calcário e as impurezas do ferro que sobraram, e assim que o ferro solidificar, ele terá se tornado... Mas como é que se para? Não explicou isso. Porém, ainda não está pronto para ser utilizado na produção da arma. Ele terá que virar o aço para possuir menos carbono do que o total contido no ferro. E ele fala pro garoto que agora que ele viu o método de produção, ele poderia tentar, mas fala que atingir a proporção ideal de minérios pode ser difícil, mas Greed se propõe a mandar brasa nisso, e fala que prestou atenção no método de produção do ferreiro, e apesar de Satisfy ser um jogo realista, é bem fácil ganhar os conhecimentos dos trabalhos. E além disso, ele tem um efeito de compensação de classe, e aí são sinais para a direção e a força dos foles. Então ele fala... Isso é pela classe, eu pensei que era por causa do jogo em si. Ok, interessante. Ele conseguiu aquecer o Foles em apenas 5 minutos. E o sistema fala que o descendente de Pagma é sensível às variações da temperatura. E ele consegue medir precisamente a temperatura interna da fornalha. E ela chega a 700 graus, aumentando para 730. E ele pensa que isso é muito foda, pois consegue saber a temperatura exata da fornalha. E nesse ritmo, ele definitivamente conseguirá. E assim ele conclui a missão, recebendo 80 de experiência. E não só ele fica feliz com... Ixi, lá ele, meu vezes, porra, tendo um ser assim atrás de mim, rapaz, que isso?
com isso, assim como o Ferreira aparecendo atrás dele, mas Grid manda ele não chegar por trás assim. Então Smith fala que é inacreditável, falando que mesmo sem ter nenhuma experiência com derretimento, ele conseguiu, e fala que isso não pode mais ser considerado um mero talento. Parece até que Pagma reencarnou, e Grid pensa que ele bateu na trave, falando que ele não é a reencarnação de Pagma, e sim um descendente, e assim ele chega ao nível 2. Smith fala que agora eles vão fazer as pontas das flechas, falando que eles precisam misturar a barra de Jaffa e o ferro em uma proporção de 1:12. Então ele fala para deixar a ponta de flecha solidificar por 40... Vixe, mas tá bem mais ou menos, né? Aqui tá amolgada, aqui tá mais ou menos, aqui, rapaz. Isso já muda claramente a trajetória da flecha, ela já não vai ser certinha, ela já vai começar a ir um pouquinho pro lado. É importante deixar ela certinha, dos dois lados iguais. Minutos no molde. Em seguida, ele precisará... parece fazer um trabalho decente, não perfeito. Polir ela. Ele não deve se esquecer da simetria da ponta de flecha enquanto estiver martelando, além de afiar a extremidade. E o processo acaba quando ele fixar a ponta de flecha no bastão. E fala que o bastão e as penas precisam manter perfeitamente o centro de gravidade da flecha para maximizar a sua penetração. Então ele pergunta se o garoto acha que consegue. E o sistema logo fala que ele aprendeu a fazer a flecha de Jaffa. E Grid fala que consegue com certeza. E assim a compreensão dele chega a 100%. E Smith fala que vai dar os materiais, mandando ele ir em frente e começar. E ele pensa que Grid não é um rapaz comum, e a maneira como ele funde o metal é muito habilidosa, e fala que é mesmo, falando que ainda não ensinou ele a fazer o bastão da flecha, falando que vai fazer alguns enquanto as pontas de flechas esfriam. Mas Grid fala que não tem problema, falando para deixar que ele faz os bastões. Então ele fala que sua compreensão chegou a 100%, e ele pode ver o método de produção completo das flechas. E ele aprendeu tanto apenas assistindo a produção. E ele fala que a lista é um pouco incompleta, mas estará Por que é esta madeira aqui? Pra que isso serve? Totalmente cheio. Tá fazendo cabo. Agora ele fala que consegue fazer isso sozinho, começando por lixar e endireitar os bastões distorcidos e cortar os bastões no tamanho ideal e colocar as penas no final. E com o atual status de destreza e efeito da correção de classe, fica muito mais fácil. A madeira por dentro é verde, não entendi. Então o Smith pensa que é incrível, falando que ele conseguiu aprender tudo isso só observando. Mas então ele vê Grid fazendo algo e pergunta o que diabos ele tá fazendo, perguntando por que ele tá colocando a ponta de flecha na água, falando que mesmo que haja a chance de ficar mais forte, ela irá quebrar. Mas Grid manda ele não se preocupar, pois ele vai reaquecê-la após esfriar. Smith fala que não acredita que ele sabe fazer o temperamento, mas fala que é um processo meio excessivo para um item consumível, e fala que ele acabará fazendo menos flechas usando aquele processo. Mas Grid pensa que elas valerão mais se forem mais bem trabalhadas, e ele pensa que o que alguém sem talento como ele precisa para melhorar e progredir é se esforçar bastante. E assim ele continua o processo de criar. Então Smith fala que só falta prender a ponta de flecha no cabo. Está corado de novo, pau pronto, rapaz! Fala que ele é extremamente talentoso. E nisso Grid fala que é uma ironia, falando que apesar de ser um trabalhador na vida real, ele está se divertindo mais trabalhando em um jogo. E assim ele pensa porque é mais fácil, pô. Não tá sentindo o calor de verdade, é só o teu personagem tá sentindo. Tu não tá te esforçando, tu não tá usando os músculos, é só a cabeça que tá funcionando. É diferente. Está quase acabando a missão, mas o sistema fala que o fôlego do ferreiro lendário foi ativado, e assim a flecha começa a mudar. E ele se questiona o que é aquilo. E é dito no fôlego do ferreiro que quando ele estiver concentrado criando um item à vontade do descendente de Pagma, terminará de produzir o item, e todos os status do item que está sendo produzido aumentarão em 5%. E há uma chance rara de atribuir efeitos especiais ao item sendo produzido, e assim a flecha especial de Jaffa é feito, e a classificação fica como épica. E ele toma um susto. Caralho, o primeiro item que o Prota fez já foi épico. Então a missão é concluída e um item épico foi produzido. Assim, todos os status aumentaram permanentemente em mais 4, e a reputação no continente aumentou em mais 80, assim como ele recebeu 300 pontos de experiência e subiu para o nível 3. E ele fala que além do seu nível, ela é épica, e assim Smith fala que isso é incrível. Pô, se ela já tá assim no início, no final do manhwa tá fazendo machado dos Canora. Falando que até mesmo um ferreiro amador como ele fez uma flecha perfeita. Ele pergunta se o garoto também tá fascinado com essa flecha, mas Grid tá chorando, falando que tinha que ter feito uma espada épica. E Grid pensa que dentre todas as flechas existentes, nenhuma passa de 40 de dano, e além disso, ela tem o efeito de ignorar a defesa do inimigo, e essa flecha é incrivelmente forte. Então, com essa força, deve ser mais forte que uma espada de nível 20. Então, um tempo depois, Smith fala que é uma pena, perguntando se ele não pode ficar mais um pouco, mas Grid manda ele não ficar triste, pois eles se verão de novo. Então Smith fala que ele mais do que mereceu aquilo, mandando ele ficar com isso. Ele obteve 100 flechas de Jaffa e também obteve 3 barras de Jaffa. E Grid se questiona se isso é porque a sua afinidade é muito alta, e agradece a Smith. Como é que faz essa Jaffa? Será que esse minério realmente existe na vida real? Sinceramente, acho que isso aqui não é Jaffa, mas apareceu esta imagem. Ah, dizer que é uma rocha? Será que é isto? Será que tá fazendo flecha com rocha? Que faz sentido, que geralmente as primeiras flechas são feitas com rocha, então tem sua lógica. Enfim. Bom, bora continuar.
Smith por tudo aquilo. Então o Smith fala que seria muito bom se ele vivesse com ele, mas Grid manda ele não ficar fazendo aquela cara e nem ficar tão corado, e ele fala que é um ótimo presente, mas o peso lhe deixa muito lento, então ele pensa que tanto faz, falando que só precisa vender todas elas. Ele manda os jogadores de todas as regiões esperarem itens maravilhosos feitos pelo grandioso Grid, e já no local da raid guardando a floresta... E terminamos por aqui. Acho que foi um bom momento para terminarmos o arco aqui dos Ferreira, dele começar o seu legado, começar a sua história. É um arco bom para terminar, para entender como é que a história vai progredir no futuro. Parece legal. Mas, sei lá, não me despertou muita curiosidade, que é muito jogado tudo para ele. Por mais que o protagonista seja esforçado, eu gosto muito mais quando o mundo despreza ele, que no caso também está desprezando, mas quando ele não tem uma classe gigantesca que vai lhe ajudar muito a progredir. Eu gosto muito mais quando ele, o único karma que ele tem é realmente o esforço. Aqui o protagonista tem um esforço, mas ele tem uma habilidade para canalizar esse esforço e dar-lhe grandes frutos no futuro. Na maioria das vezes, o protagonista nos marrotes de esforço, ele esforça para depois perceber que ele ainda é fraco comparado aos seus inimigos. Ele esforça e os seus inimigos ainda são mais fortes e ele fica sempre se superando a cada limite para conseguir vencer por pouco quase das batalhas. É isso que eu gosto em Marroa. E aqui, sei lá, também não teve muita batalha, não teve o protagonista evoluindo em força. Vamos ver no futuro como é que isso vai progredir. Se vai ser só o ferreiro, se vai ter batalha. Não entendi muito bem o que é que o Marroa quer para o futuro, mas parece legal. E muito obrigado, Pereira, pelo patrocínio. Agradeço demais. E se ajudar também, patrocina 10 reais que estamos aceitando, que é Marroa. O Pix está demorando para sair, mas vai sair no futuro. Não te preocupes, está demorando, mas CPF é isso mesmo. Demora mesmo para fazer. Enfim, espero que tenham curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.